Gostaria de agradecer mais uma oportunidade do Instituto Kardecista da Bahia, o IKB, pelo convite para explanarmos e conversarmos um pouco sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos, no item que fala sobre a porta estreita. Permitam-me eu falar um pouco, fazer uma breve leitura do item 5. Larga é a porta da perdição, porque as mais paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências. E poucos se submetem a isto. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Diante desta leitura, aliás, antes mesmo de iniciar a leitura, eu estava a pensar e refletir sobre a vida de Jesus. E aí me questionei: que porta estreita é esta? O que é que significa esta porta estreita para cada um de nós? Muitas vezes, ela está de acordo ao estado consciencial de cada um que segue a sua religião, a sua doutrina. Para nós espíritas, temos o entendimento desta porta estreita. Mas será que é a mesma interpretação para os nossos irmãos de outras crenças? Fica esta reflexão. Mas por que eu estou levantando isto? Porque foi justamente isso que eu estava a pensar. Lembrando da vida de Jesus, do seu maior legado que foram os exemplos, recordo-me de um dos filmes que eu assisti do mestre, que ele estava a caminhar e parou junto com os seus discípulos e começou a reunir uma multidão. E ele chamou os seus discípulos e falou para preparar ceia, para dar de comer também o alimento físico, porque ele já iria dar o alimento espiritual com a sua palavra, mas necessitava também aquele povo faminto do alimento físico. Os discípulos, quando perceberam as cestas, haviam poucos pães e pouco peixe. E eles foram assustados ao mestre e falaram: mas mestre, esse alimento não vai dar para todos. E novamente houve o efeito da multiplicação. E todos puderam ser alimentados. E quando Jesus iniciou a sua fala, levando a mensagem e o consolo, chega ao mestre, aproxima-se dele um soldado romano. Os discípulos reagiram, conversando um com o outro, que o soldado romano estava próximo e conversando com Jesus. Imaginaram, logicamente, que aquele soldado iria prendê-lo. E eles ficaram na observação. E o diálogo continuou entre o mestre e o soldado romano. E o soldado romano chegou e disse a Jesus: meu filho está muito doente. O mestre pergunta onde o filho dele está. Ele está em minha casa, mas eu não posso levar o senhor lá. Ora, ele era um soldado romano, como poderia levar Jesus à casa dele? Mas Jesus simplesmente diz ao soldado romano: pode voltar para sua casa, seu filho já está curado. E ele abraça o soldado romano. E os discípulos dizem entre eles: mas ele abraçou o soldado romano? E é aí que começa a porta estreita. Eu estava a imaginar essa porta estreita.
Como é difícil perdoar. Como é difícil sair da zona de conforto. Como é difícil propagar a palavra para aquele que não nos entendem. Como é difícil ouvir as indiferenças das pessoas que não pensam como nós. Esta é uma porta estreita. E Jesus nos apresentou várias portas estreitas. Não falando de uma única religião. Ele falou, como consta no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. O homem, na sua origem, possui instintos. Mais avançado, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. E no ponto mais avançado dos seus sentimentos, surge o amor. Que porta nós atravessamos diante desta colocação do capítulo 11 da Lei de Amor? Como será interessante se as religiões que têm a proposta de religar a Deus, mas eu vou muito mais a isto, religar ao outro, como será interessante abrirmos as portas de cada religião para recebermos pastores, padres, espíritas, fora do seu contexto, do seu casulo. Ou seja, quando um templo evangélico estiver na sua tribuna um espírita a pregar, levar a sua palavra. Quando no templo espírita estiver um pastor a levar a sua palavra. Quando na igreja católica esteja um evangélico, um espírito, um afrodescendente a levar a sua palavra. E assim vice-versa. São portas estreitas. Mas podemos até questionar, mas não é por falta de convite, mas a questão não é esta. É saber ouvir, não é simplesmente aceitar. Porque muitas vezes ficamos quietos fisicamente, mas com ruídos internos. Esta também é uma porta estreita. Como dito no item 5, vencermos as nossas próprias mazelas. Percebermos que o religare não é só religar com Deus, é religar com o próximo. Seja ele quem for, o soldado romano ou um amigo, mas não estamos, às vezes, conseguindo transpor a porta estreita dentro do nosso próprio lar. E até mesmo, muitas vezes, não conseguimos vencer, transpor a porta estreita de encontrarmos conosco mesmo. Estamos inquietos, inseguros e muitas vezes com a falta da fé. A fé pequena. Permitam-nos conversar um pouco sobre eu mesmo. Durante um tempo da minha vida, ao amanhecer principalmente, eu falava assim, não, eu não rezo, eu oro, uma oratória, um diálogo. E no decorrer do tempo, com os meus questionamentos, eu percebi que eu estava rezando, porque a oratória era a mesma.
Então eu repetia palavras. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, ilumina minha família, tá? Sempre isso. Aí eu comecei a perceber que, antes mesmo de dirigir as palavras, Deus já conhece o nosso íntimo, as nossas inquietudes. Então, o que foi que eu resolvi? Resolvi colocar para fora, verbalmente, o que ele já sabia. Aí eu refleti, eu estou enganando a quem? A mim mesmo. E dias que eu acordava sem inspiração, inquieto, eu conversava com Deus. Hoje, eu não sei nem o que dizer ao Senhor. Eu estou inquieto, eu não sei se minha fé está fraquejando, e assim sucessivamente. E comecei a perceber essa aproximação com o Pai. E com Jesus, que é o melhor amigo nosso. Olha, se ele é o melhor amigo nosso, eu tenho que abraçá-lo. Eu tenho que colocar a minha cabeça ao seu ombro, para que ele me escute melhor, com sinceridade, mas com respeito. São portas estreitas que devemos atravessar. É o autoconhecimento, é o burilamento, é sair dessa zona de conforto. É sabermos separar o joio do trigo, as nossas virtudes das nossas imperfeições. E a porta larga? A porta larga é sabermos nos dar com aquele que nos amam, aqueles que aceitam tudo o que nós falamos, das facilidades, das paixões, das palavras que não são boas e atitudes, principalmente, nem para nós, nem para com o outro. E aí me recordo de Divaldo Franco, ele conversando um dia em uma das suas palestras, eu não me lembro o livro, foi proibido para venda esse livro, e Divaldo teve uma viagem de avião longa, e ele comprou esse livro, e na aeronave, ele estava lendo, e uma pessoa questionou, esse livro não foi proibido, você está lendo? Mas é justamente, eu quero saber o porquê ele foi proibido. Então a questão não é saber, são as ações do que vamos fazer com aquilo. Exemplo, a enxada foi idealizada para arar a terra. Mas se não for utilizada de uma forma que deve ser, podemos ferir alguém, até mesmo tirar a vida física de alguém. É a enxada que é um instrumento ruim? Ou são as nossas más tendências? É isto que faz parte do autoconhecimento. Saber que porta eu quero atravessar. E as duas portas são apresentadas a cada um de nós. É um direito de escolha. Que maravilha! Nós temos direito de escolher. Mas temos medo. Medo das consequências. Eu observo em muitas orações, Deus me livre do mal, que me dê um dia perfeito, que abra meus caminhos, que eu consiga realizar meus sonhos. Então, nós não temos responsabilidade nenhuma. Deus vai fazer tudo por nós. Com um toque de mágica. E não é bem assim. Se assim fosse, não estaria aqui falando sobre a porta estreita. Esta seria uma porta larga. Todos passariam. Mas essa porta estreita precisa de renúncias.
precisa de sacrifício, precisa de responsabilidade para assumir as nossas escolhas. Mas, ao atravessarmos essa porta estreita, com tanto sacrifício, ao chegarmos do outro lado, vamos perceber que encontramos não só Deus no nosso âmago, mas encontramos conosco mesmo. Vamos refletir sobre isso. Muita paz e muito obrigado mais uma vez.